olha só o que a Aline perguntou. O que o judaísmo diz sobre Jesus? Qual a crença em relação à vinda do Messias? Então prestem atenção, pessoal. Antes de mais nada, eu quero deixar uma coisa muito clara. O Messias já chegou, tá ok? Tô brincando. Prestem atenção, pessoal. Jesus foi mais um erudito que viveu na época do Talmud. O nome do seu mestre era Rabino Yoshua ben Prachia, Rabino Yoshua filho de Prachia, um dos grandes rabinos da época da Mishnah. E ele estudou Torá desde os seus 13 anos até os seus 32 anos. Foi quando ele saiu para seguir e pregar um formato mais globalizado, um pouco diferente do judaísmo ortodoxo original. E sobre o Messias, o judaísmo óbvio que acredita na vinda do Messias. O Messias, o Mashiach, a tradução da palavra é o Salvador. É aquela pessoa que vai trazer a luz para o mundo, que vai trazer moral e ética para toda a humanidade e que vai trazer um período de paz sem guerras. E, para nós judeus, o terceiro templo será reconstruído por ele e ele vai ser o futuro rei, Melech HaMashiach, o rei Messias. Muitas pessoas me perguntaram também por que o judaísmo não enxerga Jesus como Messias. Então agora eu vou responder para vocês com muito respeito. Por que não? O Messias, pelo judaísmo, ele tem que ser descendente direto do rei Davi, ou seja, descendente do rei Davi da tribo de Judá. E pela tradição cristã, Jesus não tinha pai. A mãe dele engravidou virgem, ou seja, ela engravidou de Deus. E Deus não é um ser humano, Deus não faz parte de nenhuma tribo, Deus não é da tribo de Judá, Deus não é descendente do rei Davi, então Jesus não pode ser o Messias porque ele não tem essa linhagem davídica, descendente do rei Davi. Outro motivo é porque o Messias ele vai vir e trazer a paz para o mundo, não vai ter mais guerras. E hoje, infelizmente, nós vemos muitas guerras, estamos longe da paz mundial, infelizmente. Outro motivo é que o Messias ele vai vir e vai reconstruir o terceiro Beit HaMikdash, o terceiro templo em Jerusalém, algo que não aconteceu. E o quarto é que a Torá ela é clara que o Mashiach, o Messias, ele vai vir e fazer isso de uma vez só, ou seja, ele não vai vir, morrer e no futuro voltar para fazer tudo isso. Ou seja, ele vai vir de uma vez só e vai pôr ordem na casa uma única vez. Então, por essas e outras, o judaísmo, com muito respeito, nós respeitamos todas as religiões, mas nós não acreditamos, não enxergamos Jesus como o Messias. Então, espero que eu tenha esclarecido isso, que muitas pessoas me perguntaram também. Se você tratar uma figura tão importante que é Jesus para cristãos ou para o judaísmo messiânico, de certa forma, muitas vezes como o judaísmo vê, é muito delicado. Porque você está falando do Deus de alguém. É igual você chegar na Índia e falar, pô, essa vaca aqui deve dar uma carne maravilhosa. E o cara falou, você está brincando com o meu Deus? Como é que você fala disso? Como é que você aborda esse assunto de uma forma direta? Então, pra gente, o que acontece? A Torá, ela não existe duas Torot. Ela não existe três Torot. Ela não existe três histórias da Torá. Não existem várias histórias da Torá. Mas na nossa humilde opinião, acho que um dos principais motivos que o judeu nunca se convenceu de Jesus ser Messias é a questão de várias ou versões ou interpretações sobre o que Jesus foi. Então tem gente que fala, não, Jesus, por exemplo, a revista Galileu Galilei tem uma época que trouxe uma versão do Antigo Egito, colocando Jesus como uma pessoa que não foi crucificada e não foi Messias. Quem vai acreditar e quem vai? E se para algumas pessoas Jesus realmente ele prometeu fazer tal coisa e não fez? Para algumas pessoas vai dizer, não, ele sim fez porque a gente tem fé. Ou outras coisas como, por exemplo, que aí a gente pode falar que é uma bem central, que a gente não consegue aceitar, é a famosa questão de Jesus de Nazaré, né? Que eu imagino, sabe, que você também já deve ter obrigado, muito obrigado, que eu imagino que você já tenha ouvido o que a gente judeu pensa. Quando é falado, por exemplo, que Jesus, até queria ouvir a opinião de vocês sobre o tema, quando é falado que Jesus, voltem para suas casas natais, o Jesus vai nascer de Nazaré, como está escrito, menino de Nazaré e tal. Aí vem os judeus e falam, mas cadê essa profecia? Se é uma profecia, ela precisa existir na Torá, porque a Torá ela é a base até dos cristãos para encontrar profecias. Quando o cristão hoje em dia conversa com você dizendo, olha, tal coisa do Novo Testamento é verdade, normalmente ele se baseia onde? Na Torá.
Ninguém diz que tem uma profecia, mas ela é fora da Torá. A não ser que tenha uma outra religião que não tenha nenhuma ligação. Então, pra gente, se não for algo certeza absoluta, pra gente não faz sentido. Um dos motivos é essa questão de Jesus de Nazaré. Pra gente, se não tem uma base, se não tem uma prova cabal, ele entra no que Deuteronômio fala, que Hashem ele vai testar as gerações com muitas possibilidades, com pessoas que vão fazer milagres, com pessoas que vão se mostrar incríveis, vão falar coisas que são verdadeiras da Torá, mas no final das contas, ele não fez os requisitos, não trouxe o templo, não trouxe paz no mundo, tal. Pelo contrário, aí é um tema delicado, muito delicado para eu estar falando até isso aqui no Brasil. Pelo contrário, em nome de Jesus, ao longo da história, morreu dezenas de milhões de pessoas. A partir do momento que quando uma pessoa está esperando o Messias, ele está esperando a paz, ele está esperando a verdade, como ele pode sentir isso quando pessoas foram perseguir caças bruxas que a igreja fez contra mulheres que pensavam, contra pessoas que pudessem ter qualquer visão diferente da igreja, eram torturadas. Os nazistas e comunistas tinham uma ótima base de torturas, não vou dizer convencionais, mas até que eram usadas como esporte, se você pensasse diferente do cristianismo. Já o judaísmo ele não é proselitista. Você não precisa ser judeu como eu. É muito comum você encontrar pessoas de igreja evangélica em locais judaicos ou na rua panfletando, dizendo vem, e você é judeu, e o cara te vê com um kippá, ele vai tentar te convencer. O judeu não tem proselitismo. É uma das poucas religiões do mundo que ela não é prosélita. Ela não precisa ficar o tempo todo em cima de você te convencendo. Por quê? Porque o judeu aprendeu de forma muito dura e muito dolorosa, de que quando você tenta forçar uma pessoa a ter a mesma fé que você, não só você não vai conseguir convencer ninguém, você vai trazer só destruição. Então, pra gente, quando hoje em dia você tem no catolicismo mais de 500 santos canonizados, que é uma idolatria de acordo com o judaísmo gravíssima, isso acaba vindo de uma história que, por mais que não foi Jesus que falou abertamente, eu acredito que não foi, mas veio de um simbolismo de Jesus. E Deus é tão perfeito, por que ele deixaria vir de um personagem? Por que Deus deixaria vir de um personagem tão central coisas tão ruins? Por que Deus deixaria isso acontecer? Deus ele faz tudo para o bem. Claro que o ser humano tem as suas escolhas, mas por que Deus deixaria, através de uma pessoa tão central para muitas religiões, acontecer tanto sofrimento, tantas estátuas, tanta idolatria, tanta morte, tanta destruição? Então isso pra gente é mais do que uma prova de que não faz sentido pra gente. A Torá ela é perfeita, o islamismo considera a Torá perfeita, ela fala também Deus criou o mundo em 6 dias, descansou no 7º. O cristão fala Deus criou o mundo em 6 dias, descansou no 7º. Mas a gente vê nas atitudes cristãs, eu não sou nenhum perito do Novo Testamento, quero aprender e ouvir muito que o Tzadok vai falar. Mas a gente vê coisas básicas mudando. Pra gente o Shabat, que é o 7º dia, é o dia sagrado. Mas a gente vê, pelo visto, teve alguma questão com o Conselho de Nicéia, Constantino, que era pagão, né? E tinha um deus famoso, que era o deus Mitra, deus do sol. E o Deus do Sol vem de Sunday, que é domingo, onde ele começou a ser idolatrado. Então, Shabat virou domingo. Só que a Torá não fala em domingo. A Torá fala em Shabat como dia sagrado. O paganismo de Constantino, que era Mitra, era baseado numa mitologia que não só existia no paganismo, como existia em várias outras mitologias, que quando um judeu vai estudar história, ou qualquer pessoa, ele vê que bate com muita coisa que cristãos contam de Jesus. Uma pessoa que nasceu em 25 de dezembro, muitas mitologias, né, tem a mesma coisa. Ele nasceu de uma mulher virgem, ele morreu e ressuscitou 3 dias depois, ele era como Deus, ele foi crucificado, várias mitologias. E por algum acaso, a história de Jesus foi exatamente contada, não estou dizendo que sempre igual com todas as formas, mas muito parecida. 25 de dezembro, filho de uma mulher virgem, crucificado, ressuscitou em 3 dias, era como Deus. Solstício de verão, né? Exatamente. Então, quando você pega essas mitologias, a gente fala, caramba, isso pra gente acaba fazendo menos sentido ainda. Então, na minha opinião, por que é tão importante sim escutar todos os lados? Sabe por que pra mim é muito importante escutar todos os lados? Porque o judeu ortodoxo ele se sente numa posição muito segura. Nós temos a Torá, que ela é eterna e insubstituível. Então eu tenho uma coisa que eu tenho certeza que ela é perfeita, que o cristão considera perfeita, que o muçulmano considera perfeita. Daqui para frente, ou é Deus falando de modo revelado, ou precisa de uma prova cabal.
Porque senão a coisa pode Certo. se perder.